Se é Bom, Gabriela, assim, de um modo geral, não é um trabalho simples, tá? Até por aquilo que nós propusemos desde o início, a montagem de um grupo, alguns jogadores que haviam participado da última Copa do Mundo, porém, atuado pouco, né? Participado do grupo, atuado pouco. Nós tivemos uma geração que acabou sendo finalizada, né, com essa Copa do Mundo e naturalmente perdendo alguns jogadores muito importantes. De um modo geral, eu acho que o início foi um início assim promissor. A Copa América, olha, é uma competição um pouco diferente de tudo aquilo que nós já havíamos acompanhado, inclusive em outros países, né? Desde metragem de campos, uma série de fatores, enfim. Mas, e a própria situação que nós estávamos na tabela de classificação em relação à Copa do Mundo. O que não era e ainda não é uma situação cômoda, tranquila. Eu acho que é um processo de recuperação que vem acontecendo. Porém, eu acredito muito que tanto técnica quanto taticamente a equipe evoluiu muito nesse primeiro período de trabalhos, né? Logicamente que os resultados ainda precisam ser melhores e eu reconheço isso. Nós temos essa necessidade. É um processo de recuperação que vem acontecendo. Acredito que ainda teremos aí coisas muito melhores para acontecer. A equipe ela vem dando uma resposta muito boa em muitos aspectos, em outras ainda tentando encontrar um equilíbrio um pouco maior. Feliz, eu não estou. Ainda poderíamos estar bem melhores. Mas acredito eu que por tudo aquilo que foi falado anteriormente e todo o momento vivido, eu acho que essa equipe ela cresceu muito e ela tem ainda possibilidades de uma melhora muito grande. Nós estamos começando a encontrar aí alguns nomes importantes que estão assumindo um papel de protagonismo e tudo isso vai acontecer com o tempo, demanda tempo, trabalho, repetição. É um trabalho, já falei isso aí várias vezes, um pouco diferente de clubes, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos encontrar os resultados. A fase classificatória ela tem sido difícil para todas as equipes, um perde-ganha muito grande. Eu volto a falar que houve uma evolução de todas as equipes sul-americanas de um modo geral. Hoje nós pegamos uma escalação de uma equipe qualquer e nós vemos que temos vários jogadores aí distribuídos em muitas equipes do mundo. Então são jogadores que hoje estão num outro nível. Logicamente que nós precisamos também acelerar o nosso processo, mas eu acredito que esteja dentro de uma conformidade, ainda que todos nós queremos, buscamos e precisamos de resultados quase que imediatos na nossa área ainda mais. Dorival, boa tarde. A gente tem hoje na seleção dois dos melhores jogadores do mundo, né? Rafinha e Vini Júnior. E acredito que muito do sucesso da seleção futuramente passa pelo talento desses dois. No jogo contra a Venezuela a gente pode perceber, principalmente no primeiro tempo, surgindo um entrosamento maior entre os dois, né? Refinando um pouco mais esse entrosamento da dupla. Queria que você falasse um pouco da importância de achar esse elo entre o Rafinha e o Vini para o sucesso da seleção, principalmente ofensivamente. Eu acho que individualmente, quando alguns jogadores crescerem, eu não tenho dúvidas que coletivamente a equipe vai ganhar muito. Nós estamos começando a encontrarmos uma estrutura de equipe. A estrutura que eu falo taticamente falando. Percebendo que os jogadores estão se sentindo muito mais confortáveis, buscando movimentos
que principalmente em razão da Copa América citada anteriormente, nós ainda não tínhamos, e esses movimentos nos tiraram possibilidades aí de resultados melhores nessa competição. Eu acho que hoje, já com um pouco mais de trabalho, mostrando muito tudo aquilo que vem sendo desenvolvido nos poucos treinamentos que nós temos possibilidades, mas os jogadores estão se atentando para essa condição. Individualmente eles crescendo, coletivamente a equipe vai crescer, a equipe vai encontrar caminhos ainda mais naturais para que cheguemos aí em resultados melhores. Ao longo desse ano, todas as convocações você acabou tendo que fazer alguns cortes, mas repor aí algum jogador por lesão. Além disso, as eliminatórias têm essa característica de 2 cartões de artilheiro, e nós vimos que muitos jogadores convocados cumprem mais de uma função, seja um lateral que também pode ser zagueiro, um meia que pode marcar, mas também cria, um atacante que pode jogar por termos lados, mas também joga pelo meio. Esse é o perfil, e isso te ajuda a montar o time. E aproveitando que você disputa ultimamente a escalação, só o Danilo no lugar do outro. Sim, só o Danilo. É uma característica que a gente procura, por quê? Porque dentro de uma necessidade, e nós já tivemos, só para vocês terem uma ideia, em 5 convocações, após as convocações foram 19 cortes. Então é para vocês verem que é um dificultador, um pouquinho maior, mas nada também que gere assim um problema extra. Eu acho que nós estamos num processo de também conhecermos um pouco mais alguns atletas, dando uma oportunidade, tentando manter uma estrutura para que exista uma adaptação rápida. Então, tudo isso são sinais de que as coisas estão começando a caminhar. Eu vejo isso, é claro, é nítido, é natural que você precisa transferir ou transformar tudo isso em resultados. Ainda não aconteceram da maneira como nós gostaríamos e queríamos, talvez, mas nós estamos um caminho interessante. E os jogadores estão entendendo tudo isso. Eu espero sinceramente que daqui para frente os nossos resultados sejam ainda melhores em razão daquilo que nós temos visto aí em treinamentos, a segurança com que a equipe está começando a se comportar. Essas 3 apresentações agora, setembro, outubro e novembro, foram mais próximas, então nos deu possibilidades de um contato muito maior com esse grupo, e eu acredito que tenhamos acelerado um pouco mais aí ou diminuído essa distância que exista, né, entre aquilo que está sendo proposto e aquilo que está sendo assimilado. E essa assimilação ela está acontecendo de uma maneira mais rápida, porque as apresentações foram muito, muito próximas. Então, deu tempo de mostrarmos tudo aquilo que nós gostaríamos, e não aquela lacuna que ficou entre uma competição e outra, quando se apresenta um novo grupo totalmente diferente, e você ainda buscando correções lá de trás, de repente, de 3 meses atrás. É uma situação que complicou um pouco mais esse processo todo de uma readaptação, ou da busca de uma equipe ideal. Opa, Dorival, bom, claro que sob o seu comando a seleção melhorou muito e tal, mas tem jogadores também que chegam, não tem muito tempo para treinar e tal, alguns não estão entregando muito aquilo que eles entregam na Europa. A pergunta é, nós estamos no meio do ano, na verdade, em relação à última Copa e à próxima Copa, né? 2 anos se passaram, 2 anos chegando. A pergunta é, quando é que você acha que, de fato, você vai ter a seleção ideal, aquela que você planeja, aquela para ganhar a Copa? Emílio, eu gostaria de tê-la dentro da Copa do Mundo. Eu sou muito sincero com vocês. A classificação nós vamos buscar, vamos alcançar, tenho certeza disso, e uma confiança grande. Começamos a nos aproximar bem mais das equipes que estão aí na liderança da competição. Se Deus quiser, amanhã, buscando o melhor resultado possível, nós poderemos ter aí uma aproximação ainda mais. É tudo que nós queremos que aconteça. Essa subida gradativa da equipe, essa melhora a cada momento, mas o principal é que nós estejamos conscientes da evolução que a equipe vem tendo e, acima de tudo, dos acertos ainda a serem feitos, né, das correções melhoradas. Eu acho que esse é o trabalho. Com relação a pouco tempo de treinamento, eu tinha consciência de tudo isso, eu sabia o que ia enfrentar. Não é aqui um choro, uma lamentação, é apenas uma constatação do que nós estamos vendo
preparando e esperando. Mas eu tenho certeza, uma convicção muito grande, que daqui a um ano, 7, 8 meses, quando nós chegarmos no momento mais importante, com o crescimento desses jovens que aí estão, já um pouco mais encorpados dentro dos seus clubes, dentro da própria seleção, nós teremos coisas muito positivas aí. Dorival, Pedro Ivo aqui da ESPN, tudo bem? Tudo me bem. chama a atenção numa resposta sua anterior, acho que na pergunta da Gabi, você fala assim no balanço geral, ainda não estou feliz. Imagino que seja com um desempenho, imagino com a evolução que precisa. O que falta exatamente para deixar esse trabalho num balanço assim positivo, e você olhar e falar, estou feliz antes da Copa? Que você sempre bate muito na tecla que na Copa a seleção vai estar, imagino, com a cara que você queira. Mas o que falta? Porque você teve até amanhã, você completa 14 jogos, né? Num intervalo muito curto, só um ano. No próximo ano e meio você tem só mais 14, 13 ou 14, a depender dos amistosos ali antes da Copa, contando data FIFA, né? Ano que vem, 2026. O que falta para deixar você feliz? Agora com menos tempo para treinar, você não vai ter aquela janela como a da Copa América, né, de quase 40 dias, e com mais jogos e chegando agora nessa metade do seu ciclo até a Copa. Porque assim, Pedro, tudo é um processo de conhecimento. Nós até então ministrávamos trabalhos muito próximos daquilo que fazíamos em clubes. Hoje nós aceleramos um pouco diferente. A abordagem é um pouco diferente, as colocações são um pouco diferentes, as amostragens, o desenvolvimento dos trabalhos, muito mais dinâmicos agora, mais curtos, repetições, mas já um pouco mais específicos em relação a tudo aquilo que nós queremos. Por quê? Porque o entendimento deles é muito bom. O que você precisa agora é acelerar, criando ali processos para cada partida. Você observa como é o posicionamento da última linha adversária, dos 2 homens de meio ou 3 de meio campo, como são as funções dos atacantes, se baixam muito para uma marcação, se não baixam. Então, com tudo isso, você cria trabalhos para que existam essas infiltrações, essas penetrações, e isso tudo é passado um pouco mais direto. Então não fica aquele trabalho abrangente de você estruturar uma equipe. Você especifica, você busca correções um pouco mais pontuais. E eu acho que essa foi a grande mudança depois da Copa América. O que começou a gerar uma situação um pouco mais próxima daquilo que nós precisamos. E além daquilo que eu falei, as 3 apresentações após a Copa América, elas foram um pouco mais próximas, então nos deram a possibilidade de melhorarmos tudo isso, o entendimento dos jogadores também, e a própria manutenção de uma pequena estrutura que já está fazendo com que todos tenham um entendimento um pouco mais direto e mais simples daquilo que vem sendo colocado. Dorival, boa tarde. A Copa de 2010, os argentinos, eles cobravam muito do Messi. Que o Barcelona era o melhor do mundo e que na seleção argentina, a Argentina tirava muito pouco dele porque ele não era rendido. O Daniel Alves, numa entrevista naquela Copa, foi perguntado sobre isso. Ele era culpado do Messi e Barcelona. Ele disse, olha, simples, o Barcelona é muito melhor que a seleção argentina. No caso do Vinícius Júnior, o Real Madrid é muito melhor que a seleção brasileira e não se ofereceu ainda uma parceria capaz de fazer o Vinícius Júnior render o que rende no Real Madrid. E eu falo isso depois de um jogo em que parecia que ele ia render muito. O primeiro tempo é muito bom. O segundo tempo ele perde o pênalti e perde o jogo. Ele perde o controle dele, as jogadas não se completam mais. O que fazer para que um jogador, opinião de muitos aqui, deveria ter sido bola de ouro, tenha uma bola maior dentro da seleção brasileira? Eu acredito que sempre que existe uma colocação desse tipo, os clubes, eles sempre serão equipes muito mais compactas, organizadas e coesas em relação às seleções. Eu vi uma seleção que, para mim, passou todo o período de uma Copa, entre uma Copa e outra, jogando de uma maneira muito regular, equilibrada e sempre em alto nível, que foi a seleção de 82. Eu não tenho certeza, mas se não me falha a memória, o Júnior está aí, talvez possa até confirmar. Todos os meses nós tínhamos, no mínimo, um amistoso, no mínimo, um grande jogo. E essa seleção, além do que, com todos os craques que tinha, toda a qualidade que possuía, foi adquirindo um padrão, coisa absurda, que quando esses jogadores estavam juntos, próximos, mesmo que faltassem 1 ou 2 em determinadas partidas, o rendimento nunca caiu.
E por isso criou-se, após essa Copa, aquela sensação de uma perda que foi marcante em todos nós brasileiros. O que eu vejo é por esse lado. Eu acho que coletivamente, todas as equipes, naturalmente, elas são diferentes de seleções. E seleções, você recebe os jogadores praticamente em cima de uma competição. Período de treinamento, de readaptação, porque cada jogador tem uma característica dentro do seu clube. Joga de uma forma, de uma maneira, tem obrigações e tem também situações em que são deixadas de lado essas obrigações porque se provoca uma condição para que esse atleta possa atuar ou essa equipe atue por esse atleta. O que eu vejo é isso. E talvez o aproveitamento de 1, 2 ou 3, não só Messi foi assim cobrado, outros jogadores brasileiros foram cobrados nesse sentido. Agora também da mesma forma. Como também lá fora, jogadores europeus são cobrados no sentido de um rendimento maior à frente de suas seleções. E para mim, o principal é o comportamento coletivo. É que ainda inexiste em todas as seleções do mundo. Poucas mantêm uma regularidade e se sobressaem às demais. Bom, o jogo passado talvez tenha sido o jogo que o Brasil mais fluiu no ataque, mais foi solto, mais foi criativo. Contrapartida, o Brasil sofreu nessa marcação no meio campo, parecia um pouco mais espaçado. Você tem optado pelo Bruno Guimarães fazendo camisa 5. Isso é uma ideia sua estrutural do time, para repetir a Copa, ou uma situação momentânea de ter um ciclo mais forte, e correr esse risco de talvez tenha pegado um pouco menor. Obrigado. Aconteceu um fato que talvez não tenham percebido nessa partida. Nós estávamos iniciando essas jogadas ou retomadas de bola e finalizando com uma velocidade muito praticamente em 2, 3 toques nós estávamos já chegando ao gol adversário e sem que tivéssemos uma estruturação de equipe à frente da área adversária. Com isso, nosso meio-campo saindo, se via na condição de voltar para uma marcação. Então, nem chegava à frente para uma composição quando já estava na obrigação de um retorno. Nós temos aí 2 jogadores teoricamente, 2 volantes ou 2 volantes meias, no caso o Bruno e Gerson, em que nas partidas anteriores nós não vínhamos tendo esse tipo de problema, em sentido nenhum. Nós não tivemos contra-ataques, nós não tivemos, foram poucas as jogadas de frente de área, à exceção o gol que nós tomamos agora com a Venezuela, que realmente houve uma falha, coletivamente falando, mas houve uma falha. No mais, de um modo geral, apenas talvez nós tenhamos pecado nesse aspecto. Por quê? Porque nós vínhamos por uma armação e sem que estivéssemos já pronto, essa bola era alçada, um lançamento, uma ligação um pouco mais direta, uma bola que caía nos pés e partíamos no 1 para 1. Então, houve uma mobilidade muito maior, porém também é natural, você acabe ficando um pouco mais exposto. Isso aconteceu. São esses detalhes que a gente precisa de correções, que a gente precisa que eles aconteçam dentro de partidas para a gente poder fazê-los. Porque não tem como se fazer isso em treinamentos. Nos treinamentos, você pouco solta um trabalho, senão você naturalmente vai criar aí uma dificuldade muito maior de uma recuperação para a partida seguinte. Então, o que a gente precisa é que esses problemas aconteçam para que as correções sejam alcançadas, melhoradas e que não voltem a acontecer na partida seguinte. Mas até então, o meio-campo e a nossa última linha não vinha tendo problemas nenhum. Acabou acontecendo sim nessa última partida. Boa tarde, sou Júlia Lordelo, da Metrópole. Professor, se fizesse um comparativo entre a seleção brasileira com o Carnaval de Salvador, qual jogador poderia ser considerado o cantor de axé, aquele que levanta a galera, e qual seria a percussão que faz a harmonia do time?
É muito difícil. Nesse momento ainda nós estamos procurando o equilíbrio desse conjunto. Então nós não temos ainda algo que se destaque e que de repente possa estar à frente de um trio elétrico. Dorival, boa tarde. Kiyomi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Cada coletiva de jogadores, jovens, novatos, falam felicidade de estar aqui. E como ontem, experiente Marquinhos também contou felicidade de vestir camisa da seleção. E Dorival, agora passando 11 meses, vivendo com essa camisa de seleção, continua tendo mesma emoção que Dorival teve no dia 11 de janeiro. Eu acho que todos nós temos orgulho de vestirmos uma camisa como essa. E é interessante, às vezes, quando eu ouço alguma colocação a respeito de que falte isso, falte aquilo para a seleção brasileira. Eu sou testemunho da forma como esses jogadores se entregam, o comportamento que têm, o interesse, o respeito pela nossa camisa, o respeito pela história da nossa seleção e toda a concentração que existe ou exista para que nós possamos voltar a termos uma seleção em que todos nós confiemos. É um trabalho complicado, é difícil às vezes, mas nós vamos encontrar esse caminho. Podem ter certeza, as coisas estão começando a clarear de uma maneira que eu espero que continue assim, que as oscilações sejam menores daqui para frente e que de repente esse orgulho que todos sintam, ele se perpetue, porque nós temos uma obrigação muito grande com o nosso povo e vamos cumprir aquilo a que nos propomos. Podem ter certeza. Você falou. Porque assim, Caê, quando você vem para cá, você vem com uma finalidade, né? E primeiro chegar e tentar estruturar uma equipe. Era essa a minha ideia. Quando na primeira convocação nós já tivemos umas quebras em relação a alguns jogadores que eram bases nesse modelo, nós acabamos alterando um pouquinho a formação e com isso lá atrás, naqueles jogos com Inglaterra e Espanha. Depois disso entramos na Copa América. E quando nós finalizamos a Copa América é que nós percebemos que as abordagens tinham que ser um pouco diferentes daquilo que a gente fazia em clubes, porque o clube você tem o dia a dia. Você tem praticamente o jogo de ontem para hoje, você já começa a buscar correções. Você já está mostrando, você já está em campo, já está podendo buscar, alcançar correções. E após a Copa América nós percebemos que a gente tinha que mudar alguma coisa, esse contexto todo. Nós não podíamos fazer aquilo só e único que vínhamos, ou exclusivamente que vínhamos aplicando em clubes. Então nós começamos a criar dentro dos setores situações em que você observe, você ponha para debates e busque correções, para que você ouça separadamente o setor de ataque, meio campo, defesa, quais as dificuldades, quais os problemas, o que estão encontrando, o que está sendo facilitado, o que está melhorando, o que não está ainda, o que a gente precisa corrigir, enfim, todos esses detalhes. Além do que mostrarmos aquilo que a gente quer que aconteça, para que de repente encontremos ali na frente soluções dentro de campo e resultados finais. Então, para nós foi uma mudança muito importante, porque além de tudo, nós mudamos também a dinâmica dos nossos trabalhos de campo. E com isso, eu acredito que nós estejamos melhorando muito essa condição de equipe. Não estou falando de resultados. Logicamente que, já falei algumas vezes para vocês, por tudo aquilo que eu vejo em treinamentos, eu gostaria, e já na expectativa de que esses resultados pudessem
ter sido ainda melhores. Mas, por outro lado, também acredito muito em processo. Já falei também, já repeti isso. E esses processos, para mim, sendo respeitados, ali na frente nós teremos uma equipe equilibrada, segura, confiante e, acima de tudo, sabendo aquilo que passou para poder chegar onde chegou. E vamos chegar. Monique, assim, talvez até começando pelo final. A Rafinha e Vini estavam preparados para os pênaltis. Acabou acontecendo dele bater. Amanhã, caso tenha, a Rafinha vai ser o cobrador. Mas o que eu vejo assim, você só amadurece com experiências. Você só amadurece passando por N situações em sua vida e em sua carreira. Quem tem que encontrar o caminho? Individualmente o atleta, coletivamente nós, comissões técnicas. Nós demos toda a liberdade sempre para os nossos homens de ataque. Nós temos um ataque, teoricamente, que tem posições a serem respeitadas, porém com toda a liberdade de movimentação. O que nós cobramos no momento em que se perca a bola, que o jogador volte setorizado, aonde ele esteja, cumprindo as funções, ou por dentro, ou pelas extremas, por fora, enfim. Mas que cada um tem funções e todos sabem aquilo que nós precisamos. Quem vai encontrar a melhor condução dentro de uma partida, ele próprio. Conversar, nós conversamos, tenho certeza que no seu clube muita coisa é falada, mas é individualmente que cada um encontra esse tipo de caminho e de soluções em campo. São jogadores de alto nível. Precisam apenas serem orientados, que joguem de uma maneira organizada, mas que tenham liberdade de ações. É tudo que nós queremos que aconteça. E que se repita com ele, não só com ele, como com todos aqueles que estejam ali à nossa frente, porque são jogadores de um poder de definição muito bom, de uma habilidade rara, e que eles têm que aproveitarem tudo isso que vem acontecendo. Boa tarde, Dorival. Black New da Tropical Rádio de Belém do Pará. Sinta-se abraçado por todos os paraenses. Uma sequência, Dorival, aí, né, do Chile, Peru e a Venezuela. Essa sequência de 3 jogos invictos, por pouco você não consegue aí uma sequência de 3 vitórias. O que a torcida brasileira, Dorival, pode esperar da seleção brasileira amanhã? E como é que você vê a seleção do Uruguai? Desde já, boa sorte. O que pode esperar? A entrega que vem acontecendo. Buscamos criar o máximo que pudermos. E, naturalmente, tentar neutralizar uma equipe que é uma equipe perigosa. Já enfrentamos algumas vezes. E que temos consciência do que representa um resultado no dia de amanhã. Tanto para o Uruguai, quanto e principalmente para a seleção brasileira. A seleção uruguaia é uma seleção que vem também encontrando um caminho, jogando sempre com um dinamismo e uma determinação muito grande, uma marcação quase que individualizada campo todo, jogadores que têm muitas qualidades, também jogadores que estão distribuídos aí em todos os clubes do mundo. Então eu acho que isso aí comprova as qualidades que as equipes sul-americanas vêm tendo ultimamente e o quanto
elas foram reforçadas justamente por essa condição de terem também seus jogadores do outro lado do mundo, jogando nas melhores ligas do planeta. Teremos um jogo bem difícil, bem complicado, assim como será também para a seleção uruguaia, porque nós vamos fazer de tudo para fazermos amanhã a nossa melhor partida das últimas realizadas. Boa tarde, Dorival. Rafael Leal, da Rádio Itatiaia. Ontem o Marquinhos, lá no Barradão, falou sobre essa questão da sinergia da torcida com a seleção brasileira. E ele até fez um apelo, né, pedindo para que o torcedor não abandone a seleção. Como você enxerga esse momento, se há ou não sinergia entre a torcida e a seleção brasileira, e como melhorar, caso você avalie que ela não exista nesse momento? Ao contrário, com a torcida ela existe. O que nós precisamos é fomentar cada vez mais ao torcedor justamente essa ideia de que a seleção brasileira vai se recuperar e vai voltar a ter a confiança dele próprio. É tudo que nós queremos que aconteça, o trabalho é nesse sentido. E o que eu percebo é que nós estamos caminhando. Estamos caminhando e não demora, nós estaremos aí numa condição que todos nós gostaríamos. Estamos passando aí por alguns problemas momentâneos, apresentando situações que possamos resolvê-las dentro de campo. Eu acho que isso é o principal. Incentivando os atletas a continuarem fazendo, porque nós vamos colher ali na frente. E que essa confiança volte rapidamente. E para que isso aconteça, nós precisamos ir muito da presença do torcedor nos apoiando até o último momento. Boa tarde, Dorival. Hugo Araújo, Bahia Notícias. Dorival, em abril você esteve aqui em Salvador para acompanhar o planejamento da comissão técnica, era acompanhar os jogos em loco pelo Campeonato Brasileiro. Você esteve aqui acompanhando os jogos do Bahia e Vitória, né? Naquela época a dupla Bavi estava com 2 jogadores em evidência. Falou-se sobre o Dudu, que é do Vitória, atualmente está emprestado para o Novo Horizontino, e o Cauli do Bahia, por exemplo. Esses foram alguns jogadores realmente que foram acompanhados de perto pela comissão técnica da seleção, e qual a importância desse tipo de olhar mais perto, mais próximo do clube? Obrigado. Assim, olha, é um trabalho inicial e nós ampliamos um leque, né, de observações com todas as equipes, independente de séries. Nós estamos tentando observar o máximo possível, dando oportunidade àqueles que estejam se destacando no momento. Às vezes, cometendo uma injustiça ou outra, é um fato. De repente, na nossa concepção, um atleta esteja um pouco diferente do que o outro, mesmo que esse outro esteja muito bem em seu clube. São competições completamente diferentes, aqueles que estão lá fora, daqueles que estão aqui dentro. Mas eu sempre coloquei que eu procuraria dar o máximo de oportunidade aos jogadores que estão dentro do nosso país. Eu acho que, nesse sentido, nós não estamos decepcionando, nós estamos tentando observar a todos, tentando sermos o mais corretos possíveis em relação às tomadas de posições e decisões, juntamente com a comissão técnica, fazendo todo o trabalho de observações para que nós possamos errar o mínimo nos momentos de convocações, e o principal é que encontremos os nossos caminhos rapidamente. Eu acho que nós continuamos esse processo sempre, estamos olhando a todo momento, e aqueles que ainda não vieram, pode ser que aí na frente, com merecimento, possam vir a ter uma oportunidade. Tudo é questão de tempo.